Olá, irmãs, bom dia! Que alegria estar com vocês nessa manhã, ainda que seja virtualmente. Em 2020, lá por fevereiro ou março, início de março, foi a última vez que eu estive aí na PIB de Jacarepaguá. Foi um pouquinho antes do início da pandemia. E aí a gente já conhece bem essa história, né? Sabe como é que foi. E assim como vocês, eu e o Alex, a gente ficou participando dos cultos online durante aquele período mais rigoroso da pandemia. E aí, depois da reabertura, a gente esperou ainda um pouquinho, até estarmos com as duas doses, os dois, e aí então a gente voltou para as atividades presenciais. Só que aí a gente começou a frequentar a Igreja Batista Memorial da Tijuca, e em dezembro do ano passado nós conversamos com o pastor Luiz Roberto, que é o pastor aqui da IBMT, e aí então nós pedimos a nossa carta de transferência, e no último domingo, dia 13 de março, o nosso pedido passou por assembleia e nós fomos recebidos como membros aqui na Igreja Batista Memorial da Tijuca. Nós estamos muito felizes aqui, estamos gratos ao Senhor pela acolhida que tivemos e também pela oportunidade de agora estar servindo a Deus bem pertinho aqui da nossa casa. Mas é claro que a gente sente falta de vocês aí, porque a PIB de Jacarepaguá com certeza marcou a nossa vida, marcou a nossa história, especialmente a minha história, porque quando eu cheguei aqui no Rio, sozinha, sem família, foram vocês que me acolheram, foram vocês que, né, cuidaram de mim, especialmente as mulheres sempre me cercaram aí de todo carinho, de todo cuidado, então eu sou muito grata a Deus pelo tempo que nós estivemos aí, pela maneira sempre tão carinhosa que vocês cuidaram de mim, né, e é uma igreja também que marcou aí o início do meu novo núcleo familiar aqui no Rio, né, porque foi aí que eu conheci o Alex, e foi aí também que nós nos casamos. Então, realmente é uma igreja que faz parte da nossa história, que marcou a minha vida, e é uma igreja que sempre vai estar no meu coração e na minha memória com muito carinho e com muita gratidão. E o meu desejo é que a gente possa estar juntos, né, novamente, de forma presencial, que a gente possa matar a saudade, né, de todo esse tempo aí distantes uns dos outros, né? Então, com certeza é desejo meu, é desejo do Alex também, que em alguma oportunidade nós estejamos aí, possamos ver os irmãos, possamos abraçar, possamos estar juntos com vocês, porque realmente a gente tem um carinho muito grande por cada um de vocês e pela igreja, pela PIB de Jacarepaguá. E eu também quero agradecer, aproveitar esse momento para agradecer a irmã Deise pelo convite de participar desse encontro com vocês hoje pela manhã e compartilhar o artigo que eu escrevi para a Visão Missionária, na edição do primeiro trimestre de 2021, onde eu falei sobre o abismo de gerações e também como a gente pode aprender a lidar com as diferenças que existem aí, né, entre a minha geração e a geração do outro. E aí, para começar esse nosso bate-papo aqui, a gente precisa entender o que são essas gerações. A gente fala muito esse termo, né? A minha geração, a geração né, do fulano, a geração do ciclano. Então, a gente usa muito esse termo gerações e a gente precisa entender um pouco, né, o que é uma geração, o que marca uma geração, o que caracteriza uma geração. E esse estudo das gerações, ele começou ali pelo final da Segunda Guerra Mundial. Os estudiosos eles começaram a perceber que as pessoas que nasciam num determinado contexto social, num determinado contexto histórico, por conta de terem nascido, né, nesses contextos, eles acabavam apresentando comportamentos semelhantes. E aí, como eles fizeram essa observação, eles começaram, então, a se dedicar a esse estudo, a entender essas gerações, começaram a estudar para ver o que marcava uma geração, o que determinava que aquele grupo de pessoas que nasceu naquele tempo era de um jeito, vivia de um determinado jeito, tinha um determinado comportamento, né, via o mundo, ou seja, tinha uma cosmovisão de mundo diferente de pessoas que nasceram em outras épocas, em outras situações históricas e sociais. Então, eles foram percebendo isso e fazendo essa distinção aí entre as gerações. Hoje a gente tem aí 5 gerações, eu falo sobre essas 5 gerações no estudo, mas é possível que já esteja surgindo aí uma nova, uma sexta geração, formada por aqueles que nasceram durante a pandemia. Mas é óbvio que ainda é muito cedo para a gente falar disso, mas é certo que a pandemia ela impactou todo mundo, e com certeza ela vai trazer algum impacto também para quem nasceu nesse tempo, né? Os chamados aí bebês da pandemia, né? Mas aí a gente vai precisar continuar acompanhando esses estudos para ver o que o tempo
e o que que os estudiosos vão nos dizer a respeito aí desses bebês que nasceram nesses 2 anos aí de pandemia. Mas a gente tem aí até então 5 gerações, e são para essas gerações que nós vamos olhar agora. E aí, um detalhe importante quando a gente pensa em estudos sobre gerações é a gente entender que nem sempre os estudiosos eles concordam com relação à data de início e de término de uma geração. Então, se você pegar um determinado estudioso, ele vai colocar uma data de início, uma data de fim, né, daquela geração, mas outro pode entender um pouco diferente. E isso é normal, né? Porque a gente está falando de situações que não podem, muitas vezes, ser datadas, né, com um dia, um mês e um ano ali tão especificamente. Então, é normal que tenha aí essa divergência. Então, de repente, em algum momento você vai ler um artigo na internet ou até mesmo em outra revista que vai colocar uma data diferente da que você pode estar encontrando no artigo. E isso é normal, realmente existe essa divergência aí, mas também não existe assim nenhuma discrepância muito grande, né? Tanto nessas datas de início e de término, geralmente elas são próximas, ainda que diferentes de um estudioso para outro. Outra questão também que é importante quando a gente pensa nesse estudo de gerações é que as características que os estudiosos colocam, né, a tal geração é assim, é assada, é desse jeito, é daquele outro jeito, age assim, age de outra forma, essas características elas são colocadas aí de uma forma geral, então não necessariamente você vai se identificar com todas as características que estão colocadas ali para a sua geração. Né? Isso é normal também, que ali é uma classificação geral, né? São características gerais dessas pessoas que nasceram naquela geração, mas pode, claro, você não se identificar com todas aquelas ali. Outra coisa que é comum também é a pessoa mesclar características de 2 gerações, né? Especialmente aquelas que nascem no período de transição de uma geração para outra. Como essas datas aí eu disse, né, elas não são muito bem definidas, principalmente quem nasce aí nesse meio, né, dessa transição, ela pode acabar pegando características tanto de uma geração, né, a geração anterior, como da geração seguinte, né? Então, pode acontecer de você ter nascido aí nessa transição de uma para outra e se identificar com as duas, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de gerações, quando a gente fala sobre esse estudo de gerações, nós estamos falando de ciências sociais, nós estamos falando de ciências da área de humanas, né? Então, não é tudo assim absoluto, né? Não é ciência exata. Então, a gente tem que entender que realmente tem aí essas nuances, vamos dizer assim, né? E tá tudo tranquilo, realmente faz parte desse processo mais das ciências sociais. E aí eu queria, então, ver um pouquinho com você de cada uma dessas 5 gerações. Se você dá uma olhada lá no artigo, você vai ter alguns detalhes a mais dos que eu vou trazer aqui, mas é só para a gente relembrar mesmo aquilo que vocês já leram lá ou aquilo que vocês ainda vão ler, e a gente fixar aqui alguns pontos que são importantes para a gente guardar e entender com relação às gerações. Então, a primeira geração que a gente fala lá no artigo é a geração Baby Boomer, que é aquela formada por pessoas entre 60 e 80 anos. Então, são os nossos idosos, né? A geração Baby Boomer é a geração de idosos. E é uma geração que nasceu num período de pós-guerra. Então, ela foi impactada grandemente, né? A sua cosmovisão, o seu jeito de ser e de viver foi impactado por esse período de pós-guerra. E essa geração, ela acaba levando esse nome, né, Baby Boomer, justamente porque nesse período de pós-guerra, lá nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, aconteceram vários casamentos e desses casamentos nasceram muitos filhos. Então, houve aí uma explosão de bebês, né, que a explosão de bebês é justamente o significado aí de Baby Boomer. Então, houve essa taxa de natalidade mais acentuada, aumentada nesse período, em função do pós-guerra. E é a questão do pós-guerra que vai influenciar essa geração baby boomers aí, que são os idosos, né? Então, se você tem aí mais de 60 anos e está acompanhando esse encontro, você faz parte dessa geração baby boomer. E como é que é essa geração? A gente olhando para essa geração, a gente percebe que é uma geração muito sólida, uma geração muito estável. Geralmente ela é formada por pessoas que permaneceram a vida inteira no mesmo trabalho, numa mesma atividade. Ou seja, a gente olha para essa geração e vê que é a geração da constância.
E talvez seja por isso mesmo que é uma geração que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as mudanças, de lidar com as novidades, porque é uma geração, né, que está realmente ali acostumado com essa constância na vida, né, com essa constância nas situações do dia a dia, no seu, na sua construção familiar, na sua construção de emprego, na sua construção de fé. Então, é uma geração que não é muito adaptada às mudanças, né? Tem uma dificuldade maior por ser uma geração ali mais sólida e mais constante, né? Justamente por conta desse período aí em que nasceram. Depois da geração Baby Boomer, a gente tem a geração X, que está aí na faixa etária dos 40 e poucos até os 60 e poucos, né? 42 a 62 mais ou menos, né? Pegando aí as datas que eu trouxe no nosso artigo. Eu, por exemplo, eu sou casada com uma pessoa da geração X. O Alex, ele tem 44 anos, né? Então ele é de uma outra geração diferente da minha. E essa geração X, ela é considerada aí uma geração transitória. Por quê? Porque essa geração, a geração X, ela começou a pegar a revolução tecnológica. Então, elas precisaram se adaptar a essa transição, até mesmo para que ela pudesse continuar ativa no mercado de trabalho. E uma das características muito fortes aí dessa geração X é esse apego, vamos dizer assim, com o trabalho, essa relação com o trabalho. Eles são muito trabalhadores e muitos deles, inclusive, são considerados workaholics. O que são os workaholics? São aqueles que são viciados em trabalho, né? Que vivem para o trabalho. Então, é uma geração aí que tem uma relação muito forte com o trabalho. E, como eu falei, né, uma geração transitória que pega esse início da revolução tecnológica. Então, quando você olha nessas pessoas de 40, 60 anos, são pessoas que conseguem lidar com a tecnologia. Eles não estão aí sempre atentos a toda e qualquer novidade, mas eu gosto de usar um termo, né? Eles são desenrolados, eles se viram aí na questão tecnológica e conseguem usar a tecnologia para se manter no mercado de trabalho, para manter as suas relações, as suas vidas, né? Eles usam a tecnologia, eles não têm, assim, muita dificuldade para usar, porque eles conseguiram fazer essa transição, pegar esse início e começar a acompanhar essa questão aí da revolução tecnológica. Depois da geração X, a gente vem para a minha geração, que aí é a geração Y, e as pessoas que fazem parte dessa geração, elas são conhecidas como millennials. Então, se você já ouviu essa expressão aí, millennials, você agora já sabe que são aqueles que nasceram na geração Y. Então, qual é a nossa idade aí, né? Nós estamos aí entre 27 e 42 anos. Eu, por exemplo, tenho 35 e sou uma millennial. Os millennials, eles já são, assim, um pouco mais revolucionários, vamos dizer assim, né? A geração X, como foi uma geração transitória, ela já começou a se abrir um pouco para as mudanças, para quebras de alguns paradigmas, mas a geração Y é mais aberta ainda, né? As mudanças, as novidades e as quebras de paradigmas. Então, é uma geração que já vai aí dando uma diferenciada da geração X nesse sentido. E diferente dos pais, essa geração, os millennials, eles já não veem o trabalho assim com os mesmos olhos que os pais viam, né? Para a geração X, para os baby boomers, o trabalho, ele era, vamos dizer assim, quase que o sentido da vida, né? As pessoas viviam para trabalhar e o trabalho ele era considerado a realização pessoal para esses indivíduos, né? Da baby boomer ou da X. Quando você vai olhar essa geração dos milênios, a geração Y, você vê que, na verdade, é uma geração que busca mais por um sentido, né? A realização de vida deles está em encontrar o seu sentido de vida, o seu propósito de vida e caminhar nesse propósito. É isso que vai trazer felicidade, é isso que vai trazer bem-estar. E não necessariamente, né, ter uma carreira ali, ser muito bem-sucedido em alguma profissão. Não, eles estão mais em busca de um sentido. E tanto a relação de trabalho deles é diferente, a relação deles com o trabalho, na verdade, é diferente, que eles são pessoas que estão, assim, até mesmo trazendo novas profissões para o mercado de trabalho, né? Estão inserindo novas profissões no mercado de trabalho, justamente nessa busca deles aí por um sentido, por algo diferente. Então, eles estão aí trazendo novidades também, né? Novas profissões para o mercado de trabalho.
e é uma geração bem mais conectada. Os X, eles se adaptaram aí no meio do caminho, mas os millennials, eles já são bem mais adaptados com a tecnologia, eles são mais conectados, né? Eles começaram a usar a tecnologia aí na adolescência, então eles já saíram um pouquinho na vantagem aí com relação ao domínio da tecnologia, porque eles já conseguiram ter acesso a isso mais novos do que o pessoal da geração X. Mas é óbvio que eles não se comparam em nada com a geração seguinte, que é a geração Z. Esses aí realmente, eles são muito mais conectados, até mesmo porque é uma geração que nasce ali a partir da popularização dos computadores. Então, por exemplo, eu que sou da geração Y, eu comecei a usar computador, eu tinha uns 14, 15 anos. Quem nasceu na geração Z já pegou os computadores desde o início, desde que era um bebê. E mais do que isso, além de pegar a popularização dos computadores, quem é da geração Z também foi acompanhando, à medida que crescia, cada novo avanço na tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, ela, né, ela vai se tornando obsoleta cada vez mais rápido, então sempre vai surgindo algo novo. E a geração Z, por ter nascido junto com essa popularização da tecnologia, dos computadores, eles conseguiram acompanhar isso muito rápido, né? Eles cresciam enquanto a tecnologia também crescia e se popularizava. Então, a relação deles com a tecnologia é ainda muito mais ampla, é ainda muito maior. É uma geração que foi completamente impactada pela questão da tecnologia, tanto que os estudiosos dizem que, para eles, para quem nasceu na geração Z, o equipamento eletrônico, né, o computador, o celular, o tablet, enfim, são como se fossem extensões da vida deles, né? Eu acho muito interessante também que eles dizem que eles não conseguem separar a vida online daquela vida offline, porque para eles tudo é online. E é como se eles tivessem no DNA deles aí essas mudanças que foram trazidas pela tecnologia. Então, realmente é uma geração aí bem impactada pela tecnologia e que teve a tecnologia aí como um divisor de águas para moldar o jeito deles de serem, de conviverem, de fazerem as coisas, de entenderem o mundo, de verem o mundo. Mas eles também aí não são os mais conectados, vamos dizer assim, né? Eles já são muito conectados, né? Eles não conseguem aí separar esse online do offline, eles têm essa ideia de tudo online o tempo todo, né? Mas eles ainda são superados nesse quesito pelos alfas. Os alfas são aqueles que nasceram aí depois de 2010, ou seja, são as nossas crianças e são os nossos pré-adolescentes. E aí, para quem nasceu nesse tempo, né, de 2010 para cá, a relação deles com a tecnologia ela é muito mais intuitiva do que era para os Zs, né? Os Zs foram crescendo com esse avanço, mas os alfas já nasceram no tempo, assim, bem já diferente, né, com essa tecnologia avançada já bem estabelecida, ainda que muita novidade sempre vai surgindo, mas o uso deles da tecnologia acaba ainda sendo maior e mais intuitivo do que o Z. E aí os estudiosos vão dizer que eles não conseguem separar, enquanto o Z não consegue separar um online do offline, porque ele acha que tudo é online, porque tudo na vida dele é mediado pelo virtual, já o alfa, ele não consegue ter fazer uma diferença entre o que é mundo real e o que é mundo virtual, porque para eles, vamos dizer assim, isso é uma coisa só, vamos dizer, né? Para eles, quando eles têm ali um perfil, né, no Instagram, um perfil no TikTok ou um canal no YouTube, não é uma parte virtual da vida deles. Aquilo ali é como se fosse uma extensão de quem eles são. Não é assim, eu tenho um perfil lá no Instagram, eu tenho um perfil, não, eu sou aquele perfil ali no Instagram, eu sou aquele perfil no TikTok. Eles não têm essa diferença, né, de uma vida virtual e de uma vida que não é virtual, porque para eles realmente o que é virtual é uma extensão de quem eles são e tudo é virtual. E quando eu olho para essa geração, eu vejo que ela é com certeza a que está mais bem preparada para aquilo que promete ser a nova internet. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem uma aposta sobre o que vai ser a internet do futuro. E a internet do futuro vai ser o metaverso. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o metaverso. Se vocês ainda não ouviram falar, fica aqui a minha sugestão para vocês pesquisarem sobre isso, fazer o dever de casa,
ou de repente pergunta aí pro neto, pergunta para o filho, que história é essa de metaverso que você ouviu falar aí na reunião da MCM, que você quer saber o que que é. Mas eu já posso adiantar para você o seguinte, qual é a proposta do metaverso? A proposta do metaverso é tirar a gente da frente da tela. E aí você pode estar pensando, ufa, graças a Deus, porque eu não aguentava mais ficar na frente da tela. Esse tempo de pandemia já me saturou de ficar em frente da tela. Mas calma, porque eu ainda não terminei, eu não concluí. A proposta é tirar a gente da frente da tela para colocar a gente dentro da tela. E não é uma ficção científica, tá? Quando essa ideia de metaverso começou, era uma ficção científica, mas agora está cada vez mais real. E é muito possível que nos próximos anos aí a gente já tenha uma popularização desse metaverso e muitos de nós já estejamos vivendo, nos relacionando, trabalhando e interagindo pelo metaverso, tá? Então fiquem atentas aí a essa mudança. Com certeza a geração alfa, geração Z vai entrar nisso daí de cabeça e a gente precisa estar atento aí para acompanhar e entender o que que é, né? E também se preparar para esse novo tempo que já, né, já deve estar batendo aí a nossa porta. Então, a gente já viu aí, né? Falei um pouquinho aí sobre cada uma das gerações, que eu cito lá no artigo, e aí, a partir desse conhecimento, a gente precisa refletir. A gente entendeu que existem gerações diferentes, essas gerações elas são marcadas pelo contexto social, pelo contexto histórico em que elas nasceram, e esse contexto, ele influencia no jeito dela ser, do jeito dela pensar, no jeito dela se comportar, no jeito dela se relacionar, na cosmovisão dela, de uma certa maneira, assim, vamos dizer resumidamente, né, altera a cosmovisão de vida dessa pessoa. E o que que a gente faz com esse conhecimento? Porque a gente sabe que existe aí uma guerra de gerações, né? A gente sempre tem, desde que o mundo é mundo, uma guerra entre gerações. A gente sempre viveu isso, a gente vive isso dentro da igreja, a gente vive isso dentro de casa, a gente vive isso nas relações de trabalho, e existe aí uma guerra entre gerações, mas a gente precisa parar de guerrear, né? Então a gente precisa refletir sobre isso para a gente parar de guerrear e aí conseguir romper, né? Conseguir construir uma ponte aí sobre esse abismo que nos separa, que separa a minha geração da sua, que separa a minha geração dos mais novos, enfim, esse abismo que existe aí entre as gerações, a gente precisa vencer esse abismo e construir uma ponte sobre ele. Então, a gente precisa refletir para poder construir essa ponte e poder aprender a lidar com as diferenças que existem entre as nossas gerações. E para mim, uma das principais reflexões que a gente precisa fazer é que não existe uma geração melhor, não existe uma geração pior. Não existe uma geração que está mais certa e uma geração que está mais errada. Né? O que existe, na verdade, são pessoas que nasceram em contextos históricos diferentes e que foram influenciadas por esse contexto. Mas eu não posso julgar a geração anterior à minha como melhor ou pior, ou como ultrapassada, assim também como eu não posso julgar a geração que vem depois de mim. Então, se a gente começar a conseguir entender, né, que essas diferenças que existem são por conta desses contextos que foram nos moldando, que foram impactando a nossa vida, e perceber que são influências que o contexto sociocultural e histórico fez com a gente, e não vamos dizer assim, diferenças pessoais que a gente tenha, né? A gente já começa a vislumbrar, assim, uma luz no fim do túnel, porque a gente começa a perceber que o outro, ele é diferente de mim, ele faz as coisas diferentes de mim, ele pensa diferente de mim, não porque ele não gosta de mim, ou não porque é impossível da gente se relacionar, ele só faz diferente porque ele nasceu num tempo diferente. Mas isso não faz dele melhor ou pior do que eu, né? Então, se a gente conseguir ter esse entendimento, conseguir começar a internalizar isso, a gente já começa aí a colocar, né, as primeiras pecinhas aí dessa ponte que a gente está construindo sobre o abismo das gerações. Uma coisa que uma frase que geralmente me incomoda muito é quando eu ouço alguém dizer que essa geração está perdida. E aí, geralmente, é com relação a uma geração mais jovem, né? Então, a gente fala, essa geração está perdida. Isso me incomoda, sabe por quê? Porque essa geração está perdida, sim, mas a sua também está perdida.
a minha também está perdida. Na verdade, todas as gerações estão perdidas porque todas as pessoas estão perdidas no pecado. Mas nós que somos encontrados por Cristo, que nos encontramos nele, a gente tem uma outra visão, porque Cristo é quem dá sentido e propósito para nós, para as nossas vidas. Então, Cristo é que dá sentido, ele dá propósito para você que nasceu lá no pós-guerra e que é um idoso hoje. Cristo, ele dá sentido e propósito para você que é da geração X, que é um adulto hoje. Ele dá sentido e propósito para os jovens adultos, que é o meu caso. Ele dá sentido e propósito para os jovens, para os adolescentes e para as crianças, assim como ele vai dar sentido e propósito para quem está nascendo agora na pandemia. Então, a gente precisa entender que cada geração tem um propósito, que Deus deu para essa geração, né? Que Deus pré-determinou para essa geração. Por quê? Porque Deus, ele sempre esteve e ele sempre vai estar no controle. Então, todos esses acontecimentos, a guerra, a revolução tecnológica, a popularização dos computadores, esse avanço todo da tecnologia, e até mesmo a pandemia, todos esses acontecimentos, eles estão eles estão debaixo do controle de Deus. Tudo isso que aconteceu, aconteceu porque Deus permitiu. E Deus vai usar todas essas situações para cooperarem para o bem. Ele vai usar todas essas situações para cooperar para os planos que ele tem em cada época, em cada geração. Então, a gente precisa entender que não existe isso de geração perdida, né? O ser humano, ele é perdido, porque ele é perdido no pecado. Mas em Cristo nós nos achamos e em Cristo, né, nós encontramos sentido e propósito para quem nós somos, independentemente de quando a gente nasceu e a que geração a gente nasceu. Então, a gente precisa começar a entender isso, para a gente começar a olhar uns para os outros de uma forma diferente, né? Perceber essas diferenças de uma forma mais empática e começar a construir aí essa ponte para a gente romper esse abismo entre as gerações. E no artigo ali eu compartilho uma experiência pessoal. No ano passado, eu descobri que eu estava ficando velha. Eu descobri que eu estava ficando ultrapassada. Por quê? Porque rolou aí uma treta, como dizem os mais jovens, né? Rolou uma treta aí na internet entre os millennials, ou seja, entre o pessoal da minha geração e o pessoal da geração Z. E aí foi quando eu descobri que realmente o tempo tinha passado para mim, que agora eu já era realmente a tia Raquel, né? Eu já não era mais a Raquel, mas eu era a tia Raquel e pronto, virei a tia Raquel e, né, vida que segue. Mas foi engraçado, porque quando essa treta aconteceu lá na internet, eu levei com muito bom humor, porque eu comecei, eu ria, sério, eu ria, tem vídeos assim que eu via e eu chorava de tanto rir vendo aqueles vídeos, né? E aí, como é que foi essa treta mais ou menos aí, né? A geração Z começou a dizer o que elas achavam cringe na geração Y, né? Nos milênios. E aí tá, o que é cringe? Aí eu fui descobrir o que era cringe, né? E cringe é tipo uma vergonha alheia, é ultrapassado. Então eles começaram a descrever vários comportamentos dos milênios que eles consideravam cringe, que eles consideravam assim uma vergonha alheia, que eles consideravam ultrapassado. E eram coisas assim tão surreais que eu falei, gente, eu não acredito que é isso que eles acham que me torna velha, né? Por exemplo, dividir aqui, ó, o cabelinho, meu cabelinho tá dividindo do lado, né? Isso para eles é cringe, é ultrapassado, né? A moda hoje é você dividir o cabelinho no meio, até tentei, mas não deu certo. Por exemplo, usar aquela calça skinny, né? Que é uma calça um pouco mais justinha embaixo, na perna. Usar sapatilha de bico redondo, eu só uso sapatilha de bico redondo. Gostar muito de café, ficar falando de pagar boleto. Então, todas essas coisas aí, eles acham ultrapassado. E aí eles começaram lá a zoação com a gente na internet. E eu realmente levei na zoação. Eu ri, mas eu ri muito. Eu realmente me diverti com tudo aquilo, né? Eu levei isso na brincadeira e eu comecei a me divertir. Só que daí eu comecei a perceber, como isso foi crescendo muito na internet, eu comecei a perceber que nem todos os millennials estavam levando aquilo na esportiva, na brincadeira, como eu estava levando, né? Na verdade, a maioria deles ali se sentiu ofendido. E eu comecei, assim, a ver coisas muito duras na internet. Aquilo realmente
me entristeceu, partiu meu coração, porque eu vi eles falando assim, os ex não sabem nada da vida, eles não entendem nada, eles nem sabem o que que é a vida, eles são um bando de mimados, e por aí vai. E eu digo para vocês, assim, sinceramente, que isso realmente partiu, o meu coração. E por que que isso partiu o meu coração? Porque não faz muito tempo que eu ouvi isso. Não faz muito tempo que eu fui desacreditada pela minha pouca idade. Não faz muito tempo que não levaram a sério o meu ponto de vista, que não levaram a sério as minhas observações, ou que não levaram a sério as minhas ideias. Por quê? Porque eu não sabia o suficiente da vida, porque eu não tinha experiência de vida o suficiente. E eu sei o quanto isso me machucou, eu sei o quanto isso me feriu. E, infelizmente, a gente vive em tempos, na verdade, nem sei se é tempos, porque eu acho que, de repente, o ser humano sempre teve esse tipo de comportamento, né? Acho que é uma coisa normal do ser humano, nem é uma questão de tempo, não. Mas é uma realidade. Pessoas machucadas, elas machucam os outros. Muitas vezes, né, pessoas machucadas machucam os outros como se aquilo fosse curar a dor que elas sentiram, né? Quando, na verdade, não cura, só perpetua um ciclo de sofrimento, só perpetua um ciclo de trauma. A gente precisa romper com esses ciclos de trauma, né? Não é porque eu fui machucado que eu vou machucar o outro, porque machucar o outro não me cura, né? Não é isso que me cura. Então, eu não posso continuar perpetuando esses ciclos aí de sofrimento, né, de infligir sofrimento ao outro para tentar me curar. Então, eu tenho um posicionamento diferente, né? Eu penso diferente nesse sentido. Eu não acho que porque fizeram algo comigo que me machucou, e aí agora eu vou aproveitar que chegou a minha vez e eu vou machucar o outro, né? Eu sempre fugi dessa repetição desse ciclo aí de ferir os outros, né? Porque eu nunca quis repetir com os outros aquilo que fizeram comigo e que me feriu. Então, sempre que algo me feriu, quando eu tive a oportunidade de estar do outro lado, ao invés de também ferir, eu falei, não, eu fui ferida daquele jeito quando eu estava na posição diferente, então agora que eu estou nessa outra posição, eu quero fazer diferente com o outro, porque eu não quero que o outro sinta aquilo que eu senti de ruim. Então a gente precisa aprender a quebrar esses ciclos, né? A gente precisa aprender a não infligir aos outros o sofrimento que nos infligiram. Então, realmente, eu sempre fugi disso, eu sempre procuro fazer o oposto disso. Então, quando eu comecei a perceber ali na internet, né, depois de rir muito, depois de me divertir muito, eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, peraí, a gente precisa parar e a gente precisa refletir, porque a gente não pode começar uma nova guerra entre gerações, né? A minha geração não pode começar uma guerra com as novas gerações. E aí eu até fiz um post lá no meu Instagram, né, me posicionei contra isso, né, num tom ali né, mais descontraído, mas eu falei, olha, não vamos começar uma nova guerra de gerações, a gente precisa interromper esse ciclo. E aí, na verdade, até esse meu post acabou gerando esse artigo. A Jaqueline, que foi quem fez o planejamento editorial dessa edição da Visão Missionária, ela falou, Raquel, eu quero que você escreva sobre esse assunto. E aí eu acabei escrevendo esse artigo que a gente está aqui, né, tendo a oportunidade de estudar aqui. Isso me feriu também, além, né, dessa razão que eu já apresentei, porque eu, particularmente, eu sou uma entusiasta da nova geração, afinal, eu trabalho com essa nova geração, né? Eu tenho dedicado a minha vida para alcançar, para abençoar essa nova geração, trabalhando aqui com as mensageiras do rei. Então, eu sou, sim, uma entusiasta da nova geração, eu acredito na nova geração, eu acredito nessas adolescentes, eu acredito nessas pré-adolescentes, eu acredito de verdade, né? Eu apoio, e acima de tudo, eu quero poder impactar essa geração positivamente. Mas se eu criar um abismo entre mim e ela, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir impactar, eu não vou conseguir ensinar, eu não vou conseguir discipular, eu não vou conseguir orientar uma geração se eu crio um abismo com ela, com críticas, com oposição, com descrédito. Então, eu não vou conseguir alcançar se eu ficar menosprezando a nova geração, se eu ficar criticando a nova geração,
se eu ficar, né, criando esse impasse, se eu continuar perpetuando essa guerra de geração. Aí eu não vou conseguir chegar na mente do coração dessa nova geração e transmitir a palavra de Deus e influenciar com a minha vida, com o meu testemunho, influenciar com a palavra de Deus. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, por isso que eu realmente, sabe, fiquei muito triste quando eu vi essa guerra começando entre a minha geração e a geração Z, né? Que é a nova geração. Então, isso me entristeceu, isso acabou gerando esse posicionamento meu nas redes sociais, acabou gerando também esse artigo. E uma das coisas, né, que trabalhando aí com Mensageiras do Rei, com a nova geração, uma coisa que me faz continuar muito convicta desse pensamento, desse posicionamento, é a palavra de Deus. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo a nova geração sendo diminuída. Eu não vejo os jovens sendo diminuídos. E aí você pode estar pensando, ah, mas a palavra de Deus diz que os mais velhos, eles precisam ser respeitados. E sim, a palavra de Deus ordena, né, que os idosos sejam respeitados, que eles sejam valorizados. E isso, irmãs, é inquestionável, está na palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que respeitar é diferente de se anular. Respeitar não é deixar de expressar a sua voz, não é deixar de exercer o seu propósito, não é deixar de glorificar a Deus na sua adolescência e juventude, servindo, tendo oportunidades para servir, tendo oportunidades para liderar. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um Deus, não encontro um Deus, na verdade, né? Não encontro um Deus que diz que os jovens não sabem de nada. Eu não encontro um Deus que diz que o jovem ele precisa só ser um espectador porque ele não sabe nada da vida ainda, ou porque ele não tem experiência suficiente. Eu me lembro, ainda recentemente, tá? Quando eu tinha um pouquinho menos que eu tenho agora, uma pessoa assim um pouco mais, né? Acho que foi da geração X, ela falou assim, com um desdém tão grande, ela só tem 30 anos, ela não sabe. Ok, eu tenho 30 anos e tem coisas que eu não sei, realmente tem coisas que eu não sei, mas isso não deve ser motivo para me desprezar, assim como eu não devo desprezar o Z, porque alguma coisa eu sei que ele não entende. O que ele não entende ainda não é motivo para eu desprezá-lo, é motivo para eu olhar para ele com empatia, caminhar com ele, para que ele possa um dia chegar a entender isso que eu hoje entendo, mas é com empatia, é com amor, não é com desdém, não é com menosprezo que eu vou conseguir isso. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né, para não fazer esse tipo de coisa. Então, eu não vejo na Bíblia um Deus que faz isso, que fala, ah, não, o jovem ele tem que ficar ali no banco porque ele não sabe da vida o suficiente ou ele não tem experiência o suficiente. Eu não vejo Deus fazendo isso na Bíblia com a nova geração, com a juventude, com adolescentes. Na verdade, eu vejo justamente o oposto. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico muito encantada com o cuidado de Deus de ter deixado esses registros na palavra dele. Eu fico realmente muito encantada. E eu vivo usando esses exemplos justamente porque eu trabalho com a nova geração. Então, na Bíblia, o que que eu encontro? Eu encontro um Deus que usou Miriam, que era apenas uma menina. E aí a gente vai ali para a narrativa de quando Moisés, né, nasce, e aí é colocado naquele cestinho, e a sua vida então é preservada. Quem traça aquele plano todo ali é Joquebede, é a mãe. Mas não é Joquebede que vai lá para o rio e fica ali cuidando do que vai acontecer com Moisés. Não é Joquebede que vai lá e fala com a filha de Faraó. É a menina, é Miriam. É a pequena Miriam, apenas uma menina que vai lá, fica de olho, cumpre tudo que a mãe falou, fala com a filha de Faraó. Então, assim, a vida do bebê Moisés é preservada e ele vai lá no futuro, né, se tornar aquele homem que livrou o povo israelita da escravidão no Egito. Mas eu vejo Deus usando uma menina, eu vejo Deus usando Miriam. O mesmo Deus que eu vejo chamando lá o menino Samuel. E aí, quando a gente vai para o registro dessa chamada de Samuel, lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, diz que naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então, no tempo em que a palavra do Senhor era rara e que as visões não eram frequentes, ou seja, Deus não estava ali se comunicando com o povo, Deus falou com um menino. Deus falou com Samuel, um menino. Naquele tempo, ele escolheu falar com Samuel e ele escolheu levantar Samuel para cumprir um propósito muito importante na missão de Deus.
Então, eu vejo também um Deus que usou uma menina que era uma escrava numa terra estrangeira, uma menina que teve um testemunho de fé, de coragem, de ousadia, e essa menina levou um general estrangeiro, Naamã, a ter cura física, a ter cura emocional e a ter cura espiritual. A cativa de Naamã, ela realmente me cativa, porque se você pegar a história dessa menina, você tira tantas lições, e eu amo falar dessa cativa com as meninas. E realmente é muito especial a gente ver o que Deus fez através dela ali na vida daquele general. Eu vejo também um Deus que usou o pequeno rei Josias para trazer avivamento espiritual para o seu povo. Eu vejo um Deus que usou a jovem Esther como um instrumento para libertar o povo da morte. O povo ia morrer. E Esther estava num lugar estratégico colocado por Deus. E ela era uma jovem que foi usada por Deus. Uma jovem assim como Maria, que Deus escolheu para trazer ao mundo Jesus, o nosso Salvador. Eu vejo um Deus na Bíblia que valoriza meninas como Rode. Você lembra dela lá no livro de Atos? Foi ela que foi abrir a porta, viu Pedro, e na hora ela conseguiu entender que Deus havia libertado o apóstolo. E aí ela correu lá para contar para os adultos que estavam reunidos, orando justamente por Pedro, que estava na prisão. E o que acontece? Todos aqueles adultos ali rejeitam uma fala dela. Na verdade, até a consideram meio louca, né? Mas a menina continua ali, firme na fé dela, mesmo quando os adultos duvidaram. E eu vejo um Deus que valoriza essas meninas, né? Meninas que têm fé e que são convictas da sua fé. Eu vejo um Deus que fala ao coração de um menino, a ponto desse menino entregar o único lanchinho que ele tinha ali para alimentar uma multidão. Então, eu vejo um Deus que se importa com a nova geração, e eu vejo um Deus que usa a nova geração. E aí, apesar, né, a gente está citando aí alguns nomes, algumas situações, apesar da Bíblia não citar a idade desses personagens nessas situações, com exceção aí de Josias, né, os estudiosos, eles vão afirmar para a gente que eles eram apenas meninos e meninas. Então, o que a Bíblia deixa claro é que Deus ele não desprivilegia ou privilegia em função da idade. Deus ele não faz essa separação. Deus não vê idade, Deus não vê se eu tenho 60, se eu tenho 70, se eu tenho 50, se eu tenho 30, se eu tenho 10, se eu tenho 15, se eu tenho 20. Deus ele vê pessoas que ele usa, sejam elas crianças, sejam elas adolescentes, sejam elas jovens, sejam elas adultos ou sejam idosos. E nós precisamos ter esse olhar do Senhor se nós quisermos sermos mulheres que erguem pontes sobre esse abismo entre as gerações. E eu digo para vocês, irmãs, eu quero ser uma mulher assim, uma mulher que enxerga as novas gerações com os olhos de Deus e que ergue essa ponte sobre o abismo das gerações. E o meu desejo é que vocês também queiram ser, né, queiram ser essas mulheres, queiram ser mulheres que erguem pontes sobre o abismo entre as gerações. E aí, para isso, a gente tem que seguir a regra áurea, né, da reciprocidade que Jesus nos ensinou. E passar a tratar aqueles, né, que têm menos idade ou então mais idade que nós, do jeito que nós gostaríamos de ser tratados, com amor, com respeito e com valorização. Então, que Deus nos abençoe nessa missão e que nos use para abençoar toda e qualquer geração, não só a nossa, mas a geração que nos antecedeu e a geração que está também vindo depois de nós. Que Deus possa nos usar desta forma, que Deus possa fazer de cada uma de nós mulheres que são pontes, pontes sobre o abismo entre as gerações. Que Deus nos abençoe nisso, que Deus abençoe cada uma de vocês, irmãs. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho e o meu desejo de que em breve nós possamos estar juntas também presencialmente. Deus abençoe cada uma.